nesta primeira sexta-feira do mês 3 de junho de 2022, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a fazermos o nosso oferecimento. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações, obras, pensamentos e palavras, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou Jesus, seja o meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, reze especialmente pelas intenções do Santo Padre, para este mês, para que os idosos, os marginalizados e as pessoas sós encontrem mesmo nas grandes cidades espaço de convívio e solidariedade. Que os seminaristas, os noviços e as noviças encontrem formadores que vivam a alegria do Evangelho e os prepare com sabedoria para a sua missão. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos acolher em nosso coração o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eres jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando forem velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista João nos apresenta hoje Jesus se revelando aos seus discípulos, que o pastor é aquele que chama os discípulos de amigos, irmãos, sem colocar em posição, mas dando liberdade para saber discernir o verdadeiro sentido do amor. Jesus, ao perguntar a Pedro por 3 vezes se ele o amava, Jesus queria uma confirmação do amor de Pedro pelo seu mestre. E aquele que ama Jesus se dedica na missão que lhes foi confiada, a cuidar do rebanho. Porém, sabemos que em um rebanho, muitas ovelhas ou cordeiros se desviam do caminho e tomam outras direções, e até se perdem. Mas o pastor não pode desanimar. É preciso seguir o exemplo de seu mestre, que vai em busca da ovelha perdida, com a esperança de encontrá-la e trazê-la de volta. E Jesus não diz para Pedro que será fácil, declara até com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. O que ele pede é que Pedro siga, e seguir Jesus é o melhor exemplo de um bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. É um chamado à vocação,
E hoje convido vocês, meus queridos irmãos e irmãs, para escutar o chamado de Deus à vocação, seja na vida religiosa consagrada, sacerdotal, matrimonial, seja como leigo ou leiga comprometida com o projeto de Jesus, mas que devemos seguir os ensinamentos de Jesus para abraçar nossa missão com o coração. Amém. Um abençoado dia, por Deus e a Virgem Maria. Amém.